Louvado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. A salvação através da gratidão a Deus. A maior glorificação de um Pai amoroso como o nosso Deus é que possamos parar um pouco nossos afazeres e escutar o que seu Filho tem a nos dizer e santificar o dia, agradecendo tudo que Deus faz por nós. A reflexão que temos para fazer hoje, na hora da partilha, nos vem do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 17 e versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirando-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. São 9 versículos que expõem o episódio em que Jesus se dirige para Jerusalém e no caminho encontra com 10 leprosos que de longe gritam por compaixão. Primeiramente, observemos que este texto é uma continuidade do capítulo 17, quando Jesus nos tocava o coração ao nos ensinar a sermos agradecidos e responsáveis com as nossas obrigações e fazê-las bem feitas. Na missão de Jesus era primordial educar para o amor e Jesus faz o esforço para que ninguém fique excluído, pois todos somos irmãos. Muito menos alguém deve ficar à margem da sociedade. Percebemos isso neste texto do encontro com os 10 leprosos. Sempre ouvimos falar na Bíblia do número 12. Lembremos que Jesus escolheu 12 apóstolos. Na multiplicação dos pães sobraram 12 cestos. Jesus enviou 72 apóstolos para a missão. 6 vezes 12 igual a 72. Ou seja, uma relação estrita e direta ao povo de Israel, composta por 12 tribos. Neste texto que narra o encontro com os 10 leprosos, Jesus vai mais longe. Não mais se dirige somente ao povo de Israel, mas com o número 10, quer se dirigir à totalidade da humanidade. Entre os 10 leprosos se destaca um que é samaritano. Não sabemos a nacionalidade dos outros, contudo, podemos deduzir que neste grupo de leprosos tinham galileus, judeus e samaritanos, já que na condição de leprosos, todos eram empilhados e agrupados numa comunidade de leprosos. Lembrando que na Bíblia, judeus não se dão com os samaritanos. No caso dos 10 leprosos, unem-se na mesma dor. A primeira dor que vivem é a da exclusão, depois a dor da doença. De longe eles gritam por Jesus, e não gritam por cura, gritam por compaixão. E Jesus manda que eles se apresentem aos sacerdotes. Não são curados imediatamente, mas são curados enquanto caminham. Dá-nos a entender que o evangelista Lucas quer mostrar que as curas de que precisamos e imploramos a Deus não se dão como um passe de mágica, mas na caminhada e na comunidade. Se há uma coisa que une as pessoas da família, amigos ou até desconhecidos, é a solidariedade na dor. Há quem diga: não gosto de fulano, mas se precisar de mim, estou à disposição.
Dos 10 curados, apenas um voltou para agradecer. E Jesus parece não estar preocupado com o sentimento de gratidão daquele que voltou, mas com a indiferença daqueles que não voltaram para dar glória a Deus. Glorificar a Deus significa acreditar que Jesus é aquele por quem foram curados e que Jesus vem de Deus e por Deus realizou o milagre. Um percentual imenso, 90%, não voltou, mostrando o quanto a humanidade está longe de Deus ingrata. Fixemos-nos na falta de glorificação que a humanidade deve a Deus. Recebemos o sol, a chuva, as colheitas, a carne, o leite, o gado. Festa da natureza, dia propício para reunião em família, praias, passeios, sítios e fazendas. Mas para uma enorme parte da humanidade, o benfeitor foi esquecido. Cada um seguiu para os seus afazeres, como os outros 9 curados. Muitos sequer se importam em saber de onde vem este milagre da vida. Outros negam que tantas graças possam vir de Deus. Os 9 leprosos se foram embora. Para onde? Para os seus afazeres? De volta para suas famílias? Desfizeram a comunidade dos solidários na dor? Não vamos saber disso jamais. Galileus e samaritanos que viviam juntos, agora curados, não se preocupam mais em voltar juntos para dar glória a Deus. Cada um para o seu lado se desfez a comunidade dos leprosos. Mas, felizmente, um deles voltou, um samaritano, e recebeu uma palavrinha final de Jesus. Tua fé te salvou. Palavrinha terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Terrível para os outros 9, que receberam uma cura passageira para esta vida. Certamente não mais terão lepra. E mesmo o Pai do céu os livrará de mais algumas doenças. E maravilhosa palavra para o samaritano leproso, que além de ficar curado, e olhe que nem foi cura que ele pediu, ele havia pedido apenas compaixão e ficou curado. Recebeu de Jesus a salvação. Somente ele, dos 10, somente ele pôde ouvir. Tua fé te salvou. Espanta a qualidade das pessoas que pedem constantemente curas a Jesus. Tão fácil entender que o específico da missão de Jesus não é curar, embora tenha feito muitas curas. O específico de Jesus é gerar a fé e reunir os irmãos em comunidade, devolver a vida, fazendo o nome de Deus ser glorificado, juntar a comunidade daqueles que glorificam. Não me lembro de jamais Jesus ter dito, minha fé te curou. Mas na maioria das vezes ouvimos Jesus dizer, tua fé te salvou. Portanto, não é a fé que o padre tem ou que qualquer curandeiro tenha que vai curar alguém. A fé que cura é a disposição interior para crer em Jesus como Messias. E isso sim glorifica e salva. Mas não importa. A humanidade continuará sempre sendo curada. Deus é bondoso, compassivo, misericordioso e fiel. Continuará nos dando pão ao invés de serpentes e ovos ao invés de escorpiões. Jesus nos conhece muito bem e nos diz que, apesar de sermos maus, se um filho nos pedir um pão, nós não lhe daremos uma cobra. E se um filho pedir um ovo, não lhe daremos um escorpião, muito menos o Pai do céu fará. A humanidade receberá sempre o sol e as chuvas nas suas devidas medidas. E ao mais brando calor será sempre acolhida na compaixão. Infelizmente, muitos esquecerão de agradecer. Curas sempre nós teremos. Enquanto pudermos, vamos buscando-a com fé na ciência e com fé em Deus. Mas um dia, fatalmente, a morte nos dará uma boa desculpa e bem convincente para nos levar desta terra. Mas para os que creem,
Quando não mais for possível a cura, a fé salvará. Diante da ingratidão dos 9, ficamos tentados a pensar que aquela lepra era a falta de reconhecimento de Jesus como Filho do Homem. Pensando assim, chegamos a acreditar que aqueles 9 leprosos, agora curados, continuarão sempre como leprosos, sem Deus, a vagar nos seus próprios interesses, curados da lepra, doentes na sua ingratidão. Ficamos assim tentados a acreditar que o que impede a salvação é a falta de gratidão pela bondade de Deus em Jesus, que apenas quer que acreditemos no Filho do Homem, juntos e em comunidade. Deus quer assim e que seja assim entre nós. Que bela atitude de Jesus, que bonita reflexão que Jesus nos traz sobre esses 10 leprosos, a ingratidão desse mundo, sobre as coisas de Deus. E nós queremos agradecer a Deus pelo que temos, e o que temos neste momento é o nosso alimento, o nosso almoço, as panelas que estão no fogo, o nosso prato que já está pronto. Vamos agradecer isso tudo a Deus, sempre gratos por tudo que Ele nos dá. Ele nos ama e nosso amor deve ser sempre oferecido a Ele. No pobre, podemos tirar um pouquinho do que temos e levar ao pobre. Se ele agradecer, está bem. Se ele não agradecer, também está bem. O importante é que a gente tenha uma atitude de amor e compaixão daqueles que sofrem. Porque a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor nosso Deus, esse alimento que vamos receber em nossa casa. Seja para nós sempre alimento que possa fortificar a nossa união e a nossa partilha, e que cresça dentro de nós sempre um sentimento de gratidão por tudo que temos, nosso teto, nossa casa e tudo que amamos. Abençoai, pois, esses alimentos, esta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com o abraço deste padre amigo, Padre Cícero Machado.